esperança em manifestação. As pessoas estão procurando o quê nessas manifestações? Elas estão atrás do quê? Qual é o simbolismo dessas manifestações? Qual é o simbolismo de ir para a frente dos quartéis? Eu queria começar com meu amigo Negão. Essa é fácil. O simbolismo está em cima do desespero. É isso. A gente vive num país onde no primeiro ano do governo Bolsonaro, muitas coisas que ele tentou passar ele não conseguiu. A gente foi às ruas várias vezes, eu mesmo fui acho que umas 4, 5 vezes. Hoje a gente está vendo pessoas serem canceladas, pessoas serem caladas. Porque uma coisa é você ser cancelado e você perder público, entendeu? Outra coisa, por exemplo, tá aqui o Leonardo. Se um dia eu bloqueasse o Leonardo no Twitter, eu não estaria censurando o Leonardo, já que ele ainda pode usar a plataforma. Ele pode usar a plataforma. O problema é quando a pessoa chega e te exclui. E hoje em dia é diferente, ele exclui só para o povo brasileiro. Então quem é o verdadeiro censurado? Porque o cara que está nos Estados Unidos consegue entrar na página da pessoa. E aí foi um monte de coisa em cima disso, aí você mistura com pandemia, você mistura com o fato do atual novo presidente, vamos dizer assim. Até outro dia ele estava preso, aí depois mudaram uma lei, que era a lei que agora já quem não precisava mais prender quem estava em segunda instância. A Jamile já explicou isso várias vezes aqui. Depois foram lá e anularam todos os seus processos. Depois ele pôde se candidatar. Depois a eleição, do ponto de vista de um concorrendo contra o outro, não foi justa. Não estou falando aqui das urnas, porque aparentemente o TSE fez tudo de forma democrática, e ai de mim se disser o contrário, mas o pleito em si não foi justo, não foi uma disputa justa, entendeu? Onde um tinha a mídia inteira para poder ajudar ele como cabo eleitoral, o outro, que é o caso do Bolsonaro, tinha malemar a Jovem Pan, já que a Jovem Pan é uma empresa mais democrática e dá a voz para os dois lados, entendeu? Então ele tinha meio lado, se a gente for pensar assim, a favor dele. Então acho que esse tanto de coisa foi consumindo o povo. E o povo acabou se rebelando a ponto de pedir coisas que eu mesmo eu não concordo. Entendeu? Já falei aqui várias vezes, eu não concordo com certos pedidos que estão fazendo, mas outras pessoas só querem demonstrar a sua indignação frente ao que está acontecendo hoje no Brasil. Jamile, é esperança, é desespero, revanchismo, porque muita gente fala assim, não sabe perder, então tá ali querendo ganhar no tapetão. Como é que você vê essa polaroid, ou seja, esse instantâneo das manifestações que estão ocorrendo e muito provavelmente, eu não sei, aí é uma questão que depois eu quero fazer uma outra rodada, o quanto elas vão continuar. Mas a sua sensibilidade, como é que você entende essas manifestações? Pois é, nós temos que tomar bastante cuidado. Eu lembro que se você for fazer uma pesquisa e verificar as manifestações da esquerda em outrora, o que acontecia? Fazia-se perguntas para as pessoas que ali estavam. Por que você estava ali? Por que você está ali? E aí a pessoa não sabia fazer uma justificativa. Ela ia pelo efeito da manada, sabe? Não, eu estou aqui porque eu vi na mídia, tá todo mundo, é moda. Então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Será que essa manifestação vai ter algum êxito? Eu quero modificar os resultados da eleição, eu quero que o corpo militar atue nessa causa. Eles não vão atuar e o resultado das eleições não vão ser modificados. Então a gente precisa saber por que as manifestações estão continuando. E aí, detalhe, se for porque eu quero me manifestar no sentido de que eu quero que a população brasileira saiba que eu não concordo com os resultados, ok. Mas permanecer nessa manifestação pensando que vai ter uma alteração e principalmente uma alteração que pode ir contra a Constituição Federal, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque eu vi até algumas pessoas sendo perguntadas nas manifestações porque elas estavam lá. E eu vi uma expressão como se estivesse fazendo um paralelo nas manifestações de outrora. E as pessoas não sabiam exatamente por que ali estavam. Então, por mais que eu seja de direita, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por que nós estamos indo à rua? E, Léo, eu queria fazer uma pergunta para você. Na realidade, são duas perguntas em uma. Primeira coisa, manifestar é um ato democrático?
Sim ou não? Já é pra eu responder? Não, só primeiro manifestar, é um ato Só pra democrático. aquecer. Depende da motivação. Tá, é isso que eu queria depois perguntar. Tá. Qual é a diferença entre as manifestações, como disse a Jamile, que outrora a esquerda fazia, e as manifestações agora dessas pessoas que estão pedindo alguma coisa, estão pedindo lisura, SOS, Forças Armadas e tudo mais? Qual é a diferença? Qual é a grande diferença entre as manifestações, até de maneira plástica? Qual é a grande diferença da manifestação? Perfeito. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, colegas de mesa? Vamos lá. Primeiro, quando a gente destrincha entre manifestações de direita, de agora, e manifestações de esquerda, a gente tem que pontuar. Falar manifestações de direita, eu acredito que seja muito genérico. Uma manifestação na Avenida Paulista pedindo por determinada pauta é uma coisa. Uma manifestação em frente a um quartel-general pedindo por intervenção militar é outra coisa. Bem como manifestações de esquerda têm diversas características, são distintas, as pautas são distintas. Qualquer coisa, qualquer manifestação que peça por intervenção militar ou golpe de Estado é criminosa, por mais que seja feita de forma pacífica. Essas manifestações, hoje eu estive lá perto do quartel da Divisão do Sudeste, lá em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e as pessoas de fato estavam se manifestando de forma pacífica. O que isso quer dizer? Que elas não estavam agredindo ninguém e ninguém estava sendo ferido. Porém, a pauta, e aí eu conversei com essas pessoas, fui inclusive hostilizado ao passar por lá, essas pessoas, verbalmente hostilizado, essas pessoas, elas estavam pedindo por intervenção militar. Estavam pedindo por golpe de Estado. E isso é criminoso. O conteúdo é criminoso. E ser feita de forma pacífica não é excludente de licitude. Levar criança, Léo, só pra gente situar, porque a gente tá falando com o Brasil inteiro e quiçá com o mundo. Você viu faixas pedindo isso? Vi faixas, pessoas pedindo. Eu não vi faixas, Léo. Eu vi faixas. Inclusive, havia até uma diretriz ali, as pessoas pedindo, olha, não leve nada em relação ao presidente, não leve nada em relação ao outro eleito, presidente eleito, e não leve nada em relação à intervenção. Mas era assim, não foi o que eu vi. SOS, Forças Armadas. Então, mas não. E eu passei lá 3 dias, Léo. Então é bom a gente ser honesto com as pessoas. Não, e eu tô sendo honesto porque tem pessoas. Eu não vi nenhuma faixa Mas eu vi, não só faixa, como cartaz e verbalmente as pessoas expressando isso. Porque é o seguinte, você, mais uma vez, você pediu. Não tô dizendo que não tenha, tipo, você ter conversado com alguém. Não, claro. E aí eu posso até contextualizar, inclusive eu trouxe isso hoje mais cedo no programa do Morning Show. Tem tipificado no Código Penal Brasileiro, no artigo 286 de incitação, tem também sancionado no ano passado na lei do Estado Democrático de Direito de 2021, que também prevê que esse tipo de manifestação é criminosa, e fora a doutrina e a jurisprudência que falam... Tem algo que impede as pessoas de pedirem ao auxílio intervenção militar, golpe de Estado tem. Não, auxílio, ajuda. Mas ajuda pra quê? Então, elas já estão ajudando. Ajuda pra quê? Ajuda pra solucionar. Se as pessoas desconfiarem do processo eleitoral, elas vão pedir ajuda pra quem? Mas ajuda pras Forças Armadas por quê? Porque eles mesmos não estão fazendo um relatório. Enquanto a gente está gravando aqui, as Forças Armadas participaram, Negão. As Forças Armadas. Pode ter até que tenha saído e a gente não saiba. As Forças Armadas participaram desde o primeiro momento dessa apuração junto às urnas. Mas até a gravação desse programa ainda não foi entregue. Bem como os 32. Não será entregue. Bem como os 32 partidos políticos, universidades públicas e privadas, internacionais. O que eu quero entender é o seguinte: técnicos, até agora, até a gravação desse programa, as Forças Armadas ainda não entregaram seu relatório. Então, para mim, faz sentido que as pessoas peçam justamente a ajuda das Forças Armadas para uma coisa que elas não concordam e que hoje elas as pessoas estão pedindo por intervenção militar. Hoje elas estão proibidas de perguntar. As pessoas estão pedindo por intervenção militar. Isso é criminoso. A maioria não vou dizer para você que não tem essas pessoas. Toda manifestação. Mas não é você mesmo disse esses dias que 90% das pessoas que estão lá. E outra, Negão, eu sou um cara que não concordo. E, Negão, o que eu vejo lá é intervenção, inclusive federal. Não tem nada de militar. Do ponto de vista prático, agora, Léo, mas sabe que a gente fica chateadinho, Léo, com o pessoal da esquerda? Porque é o seguinte, tipo assim, é pegar um pelo do ovo.
sabe? É tipo assim, não, vamos pegar um detalhezinho, como se todo o resto, o pedido de ajuda Não, é um a maior pedido... parte, 90% Não, é isso. cara, 90% é isso. São golpistas. indignação. São golpistas. Não, São cara, golpistas. você acha que uma senhorinha, uma criança de 4 anos... A criança não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, a criança Léo. não tem nada a ver com Você tá isso. muito genérico. O adulto é. Quem não é golpista é Léo, massa eu vou de ter que manobra. estourar Você tá sua fazendo, bolha. você tá fazendo igual Léo, o cara que você tá fala fazendo que mau vota no juízo. PT é ladrão. Léo, É pessoa você tá fazendo mau igualzinho. juízo. Gente, em 2018, Léo, presta atenção um Bolsonaro, pouquinho. Você falou, Léo, é que o Bolsonaro ele foi eleito com esse mesmo sistema, Ricardo. Não, Léo, E nenhum esquerdista em Léo, você 2018 tá puxando fez isso. pra um assunto Nenhum satélite. esquerdista fez Léo, isso em você tá 2018. puxando São pra um assunto. golpistas. Como não falaram? A esquerda falou que Alguém foi pra rua não Dilma reconhecer. foi golpe. No mesmo, ninguém, Primeiramente, a eleição fora do Bolsonaro. Temer. Não, peraí, primeiramente, mentira. fora Temer. Vamos lá. Cortina de fumaça. Léo. Alguém não reconheceu a vitória do Bolsonaro? Léo. Todos reconheceram. Não. No mesmo dia, o Haddad parabenizou Léo. a vitória do Bolsonaro. Deixa eu A falar. esquerda Se colocou passou à 4 disposição. anos tentando Ninguém impeachment do questionou as Bolsonaro. urnas. Ninguém questionou o resultado Imagina, eleitoral. Léo. Nenhum Bolsonaro. petista questionou o resultado das urnas. Deixa eu te falar uma Ricardo. coisa. Léo, calma. De novo, você tá puxando para um lado e o foco é as pessoas têm direito de se indignar, sim ou não? Pedir golpe de Estado não tem direito. Cara, mas Não tem 90% direito. não está pedindo. Estão pedindo intervenção militar, é golpe de Tá, Estado. mas se tiver uma no meio de 100, Não, é 90%. você acha que aquela 100 vai ter que agora assumir que um maluquinho lá tá pedindo? Não, porque a Léo, maioria mesma pede. coisa, vamos lá. Eu vou chegar e falar assim, ó, negão é um babaca. Xinga ele. Babaca? Xinga ele. Não consigo. Otário. Não, xinga ele de qualquer coisa, de feio, fala seu feio. Não, é mais difícil ainda. Melhor o Pronto. babaca. Aí nós xingamos o negão, beleza? Mas a agora, maioria tá xingando. por você estar na mesa, você xingou o negão? A maioria está É xingando. isso que você está dizendo Não, para as tô pessoas. dizendo que a maioria pede golpe. Por conta de... Léo, por favor, Léo, vamos ser honestos, vamos defender Vamos. a nossa Nem o ideologia. Bolsonaro tá defendendo Mas, isso. cara, de novo, Vocês para estão de puxar defendendo elementos que a gente não tá perguntando. Você sempre quer falar do Bolsonaro. Porque eu tô falando de é o líder, manifestação, mas é o Léo. líder dessas Léo, pessoas. põe a bola aqui, Léo, por favor. Põe a bola não tem aqui. população. Sabe por que as pessoas acabam depois brigando com você na rua? Porque você não Porque está são sendo honesto. golpistas. Porque são você está sendo golpistas. hostilizado. Quer dizer, São golpistas. qualquer pessoa que discute Porque com são você... Eu golpistas. sou golpista? Não, você é educado. Tem Então, pessoas que são. vamos lá. Eu não tava são na manifestação. educadas. Eu sou golpista? Ué, você estava numa manifestação que pede por golpe de Estado. Você Então, é golpista. eu sou golpista? Eu e Se você Ventura somos estava. dois golpistas. Eu sou golpista? Se você estava numa manifestação que pede golpe assim, você é golpista. Mas Não, você não disse somos que foi golpistas. Porque lá. a manifestação não é pra isso. A manifestação foram Você, quando pessoas... passou lá e passou 5 minutos. Você é foi golpista? Não tava na manifestação. Então, você tava. Eu não tava pedindo. Não, gaguejou, essa- perdeu a Essa vez. pergunta foi Gaguejou. ridícula. Não, lógico que Só não. Você é muito idiota Eu quero... pra... Não. Você, exatamente, você é idiota. É isso que eu tô falando. Você acabou de dar a nota pra Não, você. tem que ser não. Quer dizer, Idiota a pessoa- que vai manifestação todas as pedir golpe. pessoas que Sabe estão qual é o seu lá... discurso? Idiotas são vocês e desocupados. Sabe e quando o seu golpistas. discurso Léo, vai você ter é mais razão? golpistas que Não, pedem Léo, O ó, seu discurso vai ter razão no momento em que as Forças Armadas entregarem o relatório e disserem assim, ó, pessoal, foi mal, mas tudo deu certo aqui, ó, o processo eleitoral foi perfeito. Léo, e outra? Se as manifestações continuarem depois disso, aí você vai ter Você razão. sabe que procuradores Não, hoje de aí três você vai ter Eu estados... discordo, razão. negão. Sabe por que eu discordo? Ah. Porque as pessoas podem se manifestar por inúmeras coisas. Não, por porque exemplo, o que eu quero- se indignar, por exemplo, que um cara que foi condenado em 3 instâncias tá com a chave do cofre. Perfeito. Ela pode se indignar por Pode, conta disso. mas pode se indignar. E isso não significa golpista. Isso significa eu não aceito, eu particularmente, não aceito que o cara que foi condenado em 3 instâncias e depois foi descondenado receba a chave do cofre. Eu tenho o isso, direito de Ricardo. pensar. Não aceite, mas Eu não tenho o peça direito. por golpe Essa de é a Estado. questão. Exato, mas é isso que eu Quando, estou falando, Leonardo? Léo. A maioria das pessoas que estão lá não estão pedindo, porque senão você Ricardo. estaria... Engole e fica em casa. Porque senão, de novo... Léo, você tem que aceitar. Léo, Pra por quem? favor, Gente, Léo. tem que aceitar Léo, o resultado. Léo, não, Léo, aceitar o resultado é uma coisa, discutir o resultado é outra. Pelo amor Exato. de Deus, você é mais inteligente que isso, cara. Desculpa, De essas novo você pessoas- fala engole o choro. Isso é coisa de mimizento, cara. Você é muito mais inteligente. Mimizento que isso. é quem tá lá, Cara, você Ricardo. ganhou a Olimpíada de Geografia, pelo amor de Deus. Você é um cara inteligente. Mas tudo bem. Eu quero falar com a Duda. Duda, você se sente uma golpista por participar de uma manifestação que não acredita que não houve eu não posso nem falar Um lisura, malabarismo. mas, Léo, por favor, Tá bom, tudo bem. pesos iguais nessa corrida, ou seja, parecia que um tava com um cavalo e o outro tava com um triciclo. Qual que é a sensação O fato que você do Ventura teve? não poder falar já diz tudo. ó. Que eu tenho que O ficar. fato do Ventura medir Eu tenho que fazer um palavra- malabarismo pra falar. Medir Não, eu palavra. vou falar, porque eu acho que eu consigo falar. É o seguinte: as pessoas estão indignadas porque todo o processo, não foi um ponto específico, foi todo o processo que começou anos atrás, foi desigual para os candidatos.
Quando você fala de mídia, tá tudo bem, a mídia, ela é uma, como é que fala? É uma empresa privada. Que se dane. Agora, quando a coisa vem de instituições, aí é que dói o coração do brasileiro. Entendeu? O dono do jornal, o dono da TV, que se dane, ele botou o dinheiro dele lá, ele vai torcer pra quem ele quiser, ele vai falar bem de um do outro. Agora, quando as instituições se calam, as instituições estão se calando, cara. Isso que dói. Isso não é ser golpista, pelo amor de Deus, Léo. Isso é ser brasileiro indignado com o processo. Não tem nada a ver contra a Constituição. É algo que vem muito mais de você querer algo melhor para o Brasil e não aceitar o que estão fazendo. Eu quero que a Duda fale, por favor, para eu tomar água aqui, me acalmar. Hoje eu estou muito tranquila. Eu vim até aqui pensando, não vou me estressar. Então eu tô bem calminha hoje. Tá zen. Eu quero falar sobre alguns pontos, né? Aproveitar que me foi passada a palavra, eu vou abordar alguns pontos. Tem 3 palavras. Injustiça, desconfiança e medo. São os 3 sentimentos que a população que está nas ruas sente no momento, certo? A disputa eleitoral foi injusta, foi uma concorrência desleal. Como o Ricardo Ventura falou, as empresas de televisão, elas são privadas. Se elas quiserem assumir um lado, teoricamente elas deveriam ter esse direito. O direito de assumir um lado. O ponto não é esse. A gente tem midiolão, radiolão, um monte de coisa. Aí isso leva a gente à jogada do Leonardo, né? A gente tem muitas pessoas pedindo muitas coisas nas manifestações. Eu vi pouquíssimas placas de intervenção militar, mas eu vi muitas placas de intervenção federal. A intervenção federal existe na Constituição. Eu vi muitas placas pedindo GLO, Garantia de Lei e Ordem, por exemplo. E a grande maioria absoluta das placas pedia SOS FFA, SOS Forças Armadas. Por que pedem ajuda para as Forças Armadas? Justamente porque elas participaram do processo e elas estão preparando um relatório, já está pronto o relatório de auditoria das Forças Armadas. No momento em que a gente está gravando esse programa, esse relatório ainda não foi exposto ao público, mas ele já está finalizado. Certo? Aí, o Leonardo vem aqui e ele diz que as pessoas que estão na manifestação, eu, o Ricardo, etc., somos golpistas, certo? São pessoas, os caminhoneiros que estão lá, os agricultores... Vagabundos, os é agronomista que fala? Essa palavra existe? Agropecuário. Agropecuários, isso. Pessoal da agropecuária. O agro, os caminhoneiros que estão lá, as pessoas que estão com filhos, que estão abrindo mão de dias de emprego ou que estão mantendo o comércio fechado para poder defender o que elas acreditam, o que elas acham que é certo na rua, para poder pedir ajuda na rua. Ele chama essas pessoas de golpista. Por que ele faz isso? Por quê? É uma tentativa de você desumanizar a sua oposição. Quando você desumaniza, a gente é racista, a gente é fascista, a gente é golpista, a gente é antidemocrático, a gente é genocida. Eles fazem um trabalho de desumanização da oposição. Quando você desumaniza um grupo de pessoas, qualquer tipo de absurdo cometido contra esse grupo passa a ser justificável. E é isso que não só o Leonardo, como toda o grupinho de esquerda dele, eles fazem isso. Eles desumanizam a oposição para justificar que eles censurem a oposição, que eles prendam a oposição, que eles desrespeitem a oposição. Essa é a tática. É simples. Ô, Jamile, olha que loucura, né? Porque às vezes eu não encontro palavras para descrever o que está acontecendo. Eu não encontro palavras. Coibir a expressão não é um ato antidemocrático? Ou seja, as pessoas que estão coibindo essas manifestações, estão censurando essas manifestações e estão calando quem apoia as manifestações, não é um ato antidemocrático? Ricardo, vou te responder, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Ok. Quem é a autoridade máxima que está conduzindo essa situação? O STF. E quem é que está comandando? Alexandre de Moraes. Isso. Eu vou te falar. Dá até medo de falar o nome desse homem. Você viu que eu fiquei com medo? Eu fiquei com medo de falar o nome, cara, do cara. Pior que é isso que ele quer, cara. Eu estou zelando pela Jovem Pan. Pior que é isso, problema. olha só, Vocês vão arrumar problema. Eu vou trazer... Arrumar problema por falar o nome dele? Não, quer dizer, não, isso não. A gente Vocês tem estão relativizando. medo. Obrigada por nos ajudar a provar o nosso ponto. Não, vocês estão relativizando de o golpe falar de o nome do nosso Obrigada ministro. por nos ajudar a provar o nosso ponto. Ó, de novo, Jamile. Vou puxar aqui um histórico antes de trazer esse tema aí. Olha só, primeiro,
quando Bolsonaro ganhou as eleições, realmente eu concordo, eu sou uma pessoa muito de mente aberta, eu concordo com o meu colega Leonardo no ponto que ele falou, não, as pessoas não foram às ruas, concordo. O que a bancada esquerdista fez? Atuou durante os 4 anos para prejudicar o Bolsonaro, com várias atitudes, tá? Não só nas redes sociais, como também o parlamento atuou, agiu diretamente. Foram quase muitos, tá? Nesse caso aqui que nós estamos vendo, no ano de 2022, não é o parlamento que está agindo, é a população. Não tem então esse manifesto que está ocorrendo é totalmente legítimo. E detalhe, novamente, meu querido Leonardo, ele citou uma das pautas que não é a maioria que está trazendo. É um percentual englobando ali naquela pauta que essa manifestação está abordando, tá? Porém, como o Leonardo, ele é de esquerda, ele está trazendo isso para tentar trazer uma situação negativa para essa manifestação. Então, a gente tem que abrir os olhos em relação a essa situação. E outro detalhe, dê poder, olha aqui o poder, para uma pessoa. E você conhecerás essa pessoa. E detalhe, você vai conhecer essa pessoa. Ministro Alexandre de Moraes era um escritor. Ele escrevia livros, ele tem vários livros. Ele era considerado um jurista. Se tornou um ministro do STF e aí olha a situação. Ele modificou várias coisas, modificou jurisprudência, atua de maneira, na minha opinião, eu estou falando aqui, é a minha opinião, não é a opinião da Jovem Pan, é a minha opinião, tá? O que acontece? Ele atua de maneira individual. Ele vai lá, uma pessoa fala, ele vai lá, já entra com um processo e ele mesmo é o juiz. É totalmente parcial. E você verifica que ele é uma pessoa de esquerda e ele está atuando em favor dos esquerdistas. Uma manifestação totalmente legítima, ele está indo além do seu poder. Olha só, ele está obrigando a Polícia Rodoviária Federal, como nós estamos verificando casos de policial ter que agir de maneira grosseira, de maneira estúpida, sabe? Isso daí é um caso muito que eu nunca vi. Eu até provoco aqui os meus colegas se eles já viram essa situação, o STF agindo da forma que está agindo por causa de uma manifestação. Eu estou indo às ruas. Qual é o problema aí? E detalhe, como o meu querido amigo Negão falou, o Ricardo falou, eles estão indo porque eles querem saber o resultado dos relatórios. Eles estão pedindo ajuda. E eu não vejo nenhum problema até esse relatório sair deles poderem ficar na frente. Qual é o problema deles ficarem na frente da base da polícia militar, da base do exército? Qual é o problema? Se são eles que vão trazer o relatório. Sim, isso mesmo. Olha só, deixa eu só responder uma pergunta da Jamile. Eu quero puxar para você. Acabou de sair aqui, ó. Urgente. Em relatório ao TSE, o Ministério da Defesa não identifica fraude nas urnas e apenas sugere recomendações. Agora, vamos lá. Olha que interessante. O relatório diz... Quando você continua lendo, aqui diz, não é possível afirmar que o sistema está isento de influência maliciosa. Ou seja, porque quando você faz testes matemáticos, quando você põe à prova de estatísticas, você encontra muitas coisas que deveriam ser respondidas pelo TSE. Só isso, responder essas dúvidas. O povo está com dúvida, mas o povo está sendo calado pelas suas dúvidas. Peraí. Se eu sou povo, se eu faço parte do processo eleitoral, porque os eleitores fazem parte do processo eleitoral, e os eleitores têm dúvida sobre as coisas que estão sendo apresentadas pelo próprio TSE. Ninguém foi buscar na casa do Zé João ou do Zé Paulo. Eles foram aonde o TSE deu a condição, nos arquivos do próprio TSE. E as pessoas estão com dúvida. Custava fazer um pronunciamento, um documento dizendo, olha, isso que você tem dúvida aqui, ô Zezinho, é por conta disso. Aquele outro ponto que você teve dúvida é por conta disso aqui. É tipo assim, não, cale-se, porque senão eu vou atrás de você.
Porque você é um golpista Não interventor. ouse nos questionar, Não ouse ter dúvidas sobre o processo. Peraí, a dona Maria, preta, pobre, periférica, com 2 filhos, irmão solo, ela não pode ter dúvida? Ela não tá lá. Se ela tiver... Você não tem certeza disso. Você não pode falar por todas. Você não pode falar por todas. Na Assembleia eu vi. Você não pode... Eu vi. Você não pode falar por todas. E outra, e vou te falar mais. Eu vou dar uma carta black aqui. A gente viu o mapa porque é o seguinte, você não mora na periferia, o Negão mora. A gente viu. E ele sabe quem tá indo na manifestação mais do que você. Mas eu não quero jogar essa cartinha não, pra não ficar feio pra você. Porque você quer mandar na dona Maria, que é preta, pobre, periférica, e mão solo. Agora, olha que loucura. Você tá impedido de ter dúvidas. Isso me dá muito medo. Você não pode questionar uma máquina. O que eu quero jogar pra você, Negão... Não dá pra dizer que isso tá certo, mano. Não dá pra uma pessoa ter medo de falar, pensar 10 vezes antes de falar. Olha essa bancada aqui, mano. Ninguém aqui vai xingar ministro, ninguém aqui vai xingar nada. Você não poder fazer pergunta, ninguém vai afirmar nada que isso aqui tá errado. A Jamile fez uma pergunta que ela falou assim, ó, a gente nunca viu o Estado fazendo desse jeito, como o ministro tá fazendo. Eu falo pra você que eu já vi. E o Leonardo sabe quem fez também, o vice-presidente da República hoje. Pergunta para qualquer professor aí como é que ele fazia quando o pessoal fazia greve lá em frente à Lesp, ou eu tô mentindo? Entendeu? Pergunta para qualquer ativista de esquerda aí qual o posicionamento dele hoje sobre o... hoje não, que hoje ele vai falar que é só alegria porque tirou o Bolsonaro. Mas do que ele chamava o vice-presidente da República? Esses foram tempos em que eles podiam gritar isso daí. Será que hoje eles podem gritar do mesmo jeito? É isso que... com essa notícia que o Ricardo acabou de dar, na minha opinião, acabou. Você vai ter que engolir 4 anos de presidente Lula. É a vida. Se junta, se agrupa, duvido que eles vão deixar, mas vamos lá. Se junta, se agrupa, tenta formar uma nova base de direita, presta atenção onde vocês erraram. Eu tenho vários pontos. Se alguém falar assim pra mim, Negão, você acha que a direita errou? Eu chuto uns 10 pontos assim, sem pensar muito. Entendeu? E tenta de novo. Essas pessoas estavam desesperadas. Desesperadas. E hoje, você acha que o processo eleitoral não foi feito direito? Com quem você vai falar hoje? Com o TSE. A partir do momento que o pessoal do TSE tá calando as pessoas que estão fazendo perguntas, para quem você vai... Aí elas apelam. No momento em que você acusa as pessoas, elas vão pedir ajuda para quem elas acham que podem ajudar. E eu sou muito contrário a isso. E eu sou muito contrário a isso baseado no que eu vi na pandemia, aonde foi dado direitos de imperadores para governadores e prefeitos, e a gente viu o quanto a mão do Estado pode ser pesada. É por essas e outras que eu não concordo, por essas e outras que muita gente perguntou para mim assim, Negão, você não vai ajudar na manifestação, você não vai ajudar a sua voz, o seu canal, para chamar pessoas para manifestação? Eu disse que não. Eu fui muito sincero com os meus inscritos. Falei, gente, eu não concordo. O que eu entendo é o seguinte, você vai ter que engolir o Lula por 4 anos. E vamos que vamos. E se junta, se agrupa, começa a conversar, começa a juntar outras pessoas, tenta manter uma direita, reze para que os deputados eleitos não se corrompam, não vão para outro lado, não se entreguem ao primeiro mensalão ou ao tal orçamento. Não, agora não é mais orçamento secreto, agora mudou. Agora é emendas de relator. Foi orçamento secreto durante 4 anos, mas... Agora, como o presidente ganhou, agora é emendas de relator. Reze para que os candidatos que foram de direita, que subiram na esteira do Bolsonaro, não se entreguem ao bendito teto de gastos quebrado. Não se entreguem a um novo ministério, porque de cara já vão rolar 13. E 13 para mim... 13 a mais. Não, 13 é um número emblemático. Sabe? Porque é o número 13 e tal, é um número cabalístico, vamos dizer assim. Mas provavelmente vai de 15 a 20. Eu apostaria de 15 a 20 ministérios criados. A mais, você fala? Não, a mais do que o que a gente tem hoje. A mais do que os que já tem, é. A mais do que o que a gente tem hoje. Mesmo porque é muita boca para alimentar. Foram muitas promessas feitas, foram muitas coligações feitas, foram muitos pedidos de ajuda, foi muita gente que foi procurar o ex-presidente Lula, agora novo presidente, não sei nem como se chama. Como se chama agora, Leonardo? Presidente eleito. Presidente eleito, né? Presidente eleito. É isso. Aguenta... Tá ligado? Se agrupa, se junta e bora pra cima. Eu não consigo ver outra coisa. Eu tô doido. Negão, olha só. Eu queria relembrar o caso do deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF. Você lembra por que ele foi condenado?
Porque falou demais. Porque ele xingou o STF. E aqui eu STF. queria te perguntar uma coisa, você que está em casa. Se um deputado que ele Deputado federal. deputado federal, que ele tem uma proteção nas Imunidade palavras parlamentar. dele, imunidade parlamentar, sequer nós que não temos nada, ele foi preso por se pronunciar contra entendimentos do STF e ele foi preso. Inclusive, Alexandre de Moraes foi uma das pessoas que ele citou e o próprio Alexandre de Moraes foi o juiz da causa. Me diga se isso daí não é mais do que parcialidade numa situação dessa. Mas eu só queria relembrar se isso daí não é censura. Sabe o que acontece, Léo? Eu penso assim, ó. A gente viu... Cara, não são todos os movimentos da esquerda, manifestações, eu concordo com você, que foram... Eu vi gente no MASP, ali embaixo, eu vi gente batendo tambor, entendeu? Queimando calcinha, e tá tudo bem. A marcha da maconha. A marcha da maconha, a marcha das depravadas, das vadias, com os peitos de fora, e tá tudo bem. Agora, a gente viu muita invasão, matando gado, destruindo biotecnologia, e ninguém foi atrás dos líderes. Ninguém foi fazer campana e descobrir o que estava acontecendo nos movimentos ali na lateral, exatamente igual, na lateral das rodovias. Quem que está sustentando? Quem está botando comida? Quem que está financiando as barracas? A gente não viu, cara. Agora o cara vai querer saber quem que está levando água para essas manifestações, levando comida, levando aquelas barracas para o pessoal não ficar tomando chuva. Pelo amor de Deus, Léo, você é um cara inteligente. Você não vê 2 pesos e 2 medidas acontecendo no país. Tem muita gente aplaudindo, Léo, você não, mas tem muita gente aplaudindo assim. É o Daniel Silveira? É o movimento de direita? Eu quero que se dane, tá calando os caras de direita? Mas isso não é justo, isso não é democrático. Tem deputado eleito. A esquerda bate muito no peito dizendo assim... Isso não é um ato, isso não é democrático, pedir intervenção. Agora, para ficar vendo quem está financiando água e barraca como se fosse uma organização criminosa internacional... Mas ninguém procura quem está jogando água com laxante. Não é como se fosse. O STF trata como organização criminosa. Entendeu? Não, acho e que aí? Se for quem cometeu o crime, quem invadiu propriedade particular com função social, tá? Porque é outro assunto, é outro tema que não tem nada a ver com outro tema que a gente pode ficar 2 horas falando aqui. Quem comete crime tem que pagar pelo crime, ponto. Eu não vou passar pano para quem comete crime. Você pode ser de esquerda, você pode votar no Lula, você pode ser direita, você pode votar no Bolsonaro. Cometeu crime, você tem que ser responsabilizado pelo crime que cometeu, ponto. Agora, a questão do Daniel Silveira, por exemplo, tem vários vídeos meus com milhares de visualizações aqui da Jovem Pan, eu criticando a decisão, tá? Hoje, inclusive, tem 10, se eu não me engano, o número ao certo, mas se eu não me engano, são 10 deputados eleitos em todo o Brasil que tiveram contas nas redes sociais retidas. 10. Né? 10 deputados federais eleitos. Fora o Monark, hoje também teve outras Ontem figuras. ao vivo, né? O Monark, outras figuras. Inclusive o Arthur Duval, né, passou pano. Mas enfim, figuras que... E eu que sou de esquerda não passo. Figuras que realmente tiveram suas contas retidas e eu fui contra. Agora, aí eu tenho que ponderar. Assim como eu defendo a lei e sou coerente nesse sentido, eu tenho que ser coerente nesse outro sentido também. Como eu falei, existe respaldo legal, não só na jurisprudência e na doutrina, mas no Código Penal brasileiro, na Constituição brasileira. Então, sim, pessoas que estão pedindo por intervenção militar e relativizando essa pauta, é crime, é criminoso. Mas não são todas, Léo, por favor. A maioria A gente está, concorda Ricardo, com você. Não é a maioria, Léo. Não é a maioria. A gente sabe que o teor dessas manifestações... Pode acreditar, não é a maioria. Mas a gente sabe que o teor dessas O cara manifestações... que vai na manifestação de esquerda e pede a ditadura do proletariado, qual a diferença? Ditadura é crime. Eu não sou comunista. Agora, o cara que... Essas manifestações têm esse teor e a gente sabe que essas pessoas... E aí você passa, você conversa, você vê nas redes sociais, elas não aceitam, elas estão inconformadas com a vitória do Lula. Agora, essa é outra pauta. O Lula foi eleito, agora saiu o relatório. Eu não posso falar. O Lula foi eleito e ele tem e vai assumir. Léo, você não tem que Léo, achar ou não achar. É sutil isso, eu quero passar para Duda aqui, é sutil. As pessoas não estão indignadas por o Lula ter ganhado. As pessoas estão indignadas pela maneira que o Lula ganhou. As pessoas estão indignadas porque ele sequer concorreu. Não é essa é a diferença. É porque ele não. As pessoas estão indignadas porque ele concorreu. As pessoas estão indignadas porque ele foi solto. Isso. É de muito antes. Ele não devia ter sido parte da eleição. Ele vai ser Ele não devia. Esse é o problema. Ele Ele nem devia ter participado das eleições. Ele nem devia ter participado.
Não. Não, é a lei da ficha limpa que dita isso. Não é você que indica, é a lei que da foi ficha sancionada limpa pelo que PT, diz que isso. foi sancionada pelo PT. Então Ótimo, por que beleza. ele não tem a ficha limpa e tá concorrendo? Ele tá indo contra o próprio partido? Não, direito, vai falar sobre segunda Não, instância, Léo, peraí, você falou, agora deixa eu falar, porque é o seguinte, você não aceita opiniões contrárias. Você acredita que a sua opinião... Não aceito. As pessoas... Eu aceito muito bem, que eu não aceito que me xinga. Não, ele chama a gente de golpista, mas ele Vamos ver, aceita a até onde você vai opinião falar, eu posso falar Não, depois? quem pede golpe de Estado é golpista. É esse o ponto? Posso falar agora? Lógico que pode Legal, falar. então vamos lá. Ninguém tá interrompendo. As pessoas não estão inconformadas do Lula ter sido eleito. Exato. Elas estão inconformadas pela maneira que o Lula foi eleito. Isso é completamente diferente. Então essa pencha que a esquerda está dizendo, aceita que dói menos. O problema não é o Lula. O problema foi a maneira, o processo eleitoral que as pessoas... Podia ser o Zezinho da esquina, podia ser o... A esquerda passou 4 anos enchendo o saco com o negócio das fake news do WhatsApp. 4 anos. Depois ficou enchendo o saco no negócio da pandemia e falando. Ou seja, quem aqui não respeitou o aceita que dói menos? Exato. Por isso que eu quero puxar a Duda aqui, negão, porque ela estava falando exatamente isso. Ninguém tirou o Bolsonaro da cadeia para ele concorrer em 2018. Exatamente. As pessoas estão indignadas porque o Lula virou presidente. Isso é bom deixar muito claro, Duda. Ou pelo processo que fez o Lula virar presidente? É uma indignação que ela é muito antiga, né? Ela vem de muito antes. As pessoas... Eu recentemente até gravei um vídeo em inglês que tem repercutido fora do país. As pessoas não estão indignadas porque a gente perdeu, porque o Bolsonaro perdeu. As pessoas estão indignadas porque o cara que ganhou não devia nem ter participado da eleição. E participou de uma eleição totalmente injusta, né? Com diversas denúncias que a gente fez de irregularidades para o TSE e que nunca nem foram apuradas, né? Nunca nem pararam para dar atenção para isso. Tacaram a batata quente na mão de outra pessoa e lavaram as mãos. Então as pessoas não estão indignadas porque o Lula ganhou. As pessoas estão indignadas porque ele foi solto. As pessoas estão indignadas porque ele foi permitido de participar das eleições. As pessoas estão indignadas porque a eleição foi injusta e tudo isso levou a ele ter vencido, né? Então essa é a indignação. É uma grande diferença. E outra, e aí, eu não sei nem se eu... Olha que loucura. Eu duvido se fosse o Fernando Haddad que tivesse corrido com o Bolsonaro e ele tivesse ganho. Mesma coisa. Duvido. Mesma coisa. Sabe o que acontece? O problema não é o personagem que ganhou. O problema é as regras do jogo que fizeram o personagem ganhar. Tá muito claro. Você conversa com as pessoas estão dizendo exatamente isso, não cara. Aceitam Lula. Não, cara, o problema não é o Lula. Ele não era nem pra ter participado. Ó, você acabou de descobrir nessa mesa, então, que as pessoas esclarecidas, elas sabem jogar e sabem perder e sabem ganhar. O que as pessoas estão indignadas, ô Léo, é pela regra do jogo ser mudada várias vezes e quando tem dúvida é cala a boca e aceita. Você tá entendendo? E se não esteja Porque preso. Quando se fez os cálculos estatísticos, mostrou várias coisas, onde a ação do eleitor mudava de acordo com o modelo da urna. Pelo amor de Deus, isso é impossível de acontecer. Imagina. Ou quando mostrou-se que todas as urnas... Na boa. Fake news total. Não entra nesse assunto. Não, eu não quero nem entrar. Não entra olha que Fake news total, disse o técnico. Olha que situação. Não, vários técnicos disseram isso, não fui eu. Não, técnicos disseram isso. Eu sou arrimo de família. Técnica Eduardo de cabelo azul. Disse o palpiteiro Leonardo. O que eu tô dizendo... Eduardo de cabelo azul é técnica. Eu quero até mudar. Eu quero mudar a faixa aqui do bolo, porque é o seguinte, isso é o que eu ouço nas ruas, isso que eu ouço. Então as pessoas estão se questionando em relação a isso e por conta disso elas estão procurando uma boia de salvação. Sabe por quê? Sabe aqueles pintinhos que quando estão desesperados correm atrás da galinha? Aí quando não tem a galinha eles correm atrás da pata. Se não tem a pata, corre atrás do cachorro. Gente, eu vi com meus próprios olhos. Eu fiz uma palestra em Rio do Sul, Santa Catarina. Sabe onde estavam as manifestações? Me deu um misto de alegria e dor, cara. Sabe onde estavam as manifestações? Nas garagens da van. Sabe, no estacionamento? Porque as pessoas se sentiam meio que protegidas com o simbolismo do Luciano Hang. Sim. Elas não estavam bloqueando as rodovias. Eu vi 4 ou 5 na frente das lojas da van. E olha o desespero. Olha o desespero. E sabe o que eu vi? Quem tava lá dentro tomou eu multa. vi uns caras aparamentados, pareciam os Marina. Sabe Marina? Sabe esse filme, Marina? Os caras aparamentados pra dispersar colono
do estacionamento da van. Bastante democrático. Eu vi as pessoas catando uma escopeta com bola de borracha a 10 metros e as pessoas gritando, tem criança aqui, a gente tá no estacionamento. Ou seja, eu não sei o que aconteceu com o Brasil. Essa que é a verdade. Você que está assistindo a gente agora, escreve aqui embaixo. O que está acontecendo com o Brasil? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com o Brasil. Nunca imaginei. Ou seja, quando o povo entra no processo eleitoral, esqueceram, sabe o que, Negão? E Léo, e Jamile, e Duda? Que numa eleição tem povo. Olha só. Sim. Os 60 milhões de pessoas são o povo. Quem não saiu de casa pra votar é povo. Você entendeu? Bolsonaro, e aí, a questão não é quem ganhou, Léo, mas é a maneira. Mas eu quero mudar a faixa do bolo aqui. Não adianta falar isso pra ele vai fingir que ele não tá vendo. Não, mas não tem problema. Eduardo, isso é... O mundo tá vendo isso. Nessa mesa você tem... piada internacional. Nessa mesa você tem gente como eu que já entendeu, mano, que é 4 anos de governo Lula. É isso aí. Nós vamos virar. Não é aceitar, Léo. Isso a gente já aceitou, Léo. Então acabou a discussão. Não acabou a discussão. Ela só tá começando. Tá vendo? Acabou a discussão, então. Acabou a discussão. Acabou, cala a boca. É um menino de 20 anos com Quer que eu cante a bola? Quer que eu cante a bola de qual vai ser o discurso agora? E ela, a de 19 anos, cabelo azul. A técnica do TSE. É um complexo de ditador que ele tem. A técnica do TSE. Daqui pra frente. Fala no meu cabelo, é assim que eu quero que ele seja. Pode falar. Falando de característica da moça, hein, Léo? Eu que compro a tinta, meu filho. Eu que faço. É assim que eu quero. Ricardo, eu queria trazer aqui um questionamento, porque a gente vê muito, inclusive o Leonardo falou muito, a Duda, vocês, todo mundo, a bancada aqui falou muito, e eu vejo as pessoas na mídia falando muito sobre a questão que as manifestações estão sendo no sentido de pedir a intervenção das Forças Armadas, correto? Porém, tem algumas pessoas falando que as manifestações estão ocorrendo pedindo a intervenção federal. Olha só, na lei que trata sobre os crimes contra a democracia, fala que se realmente eu pedir a intervenção das Forças Armadas, nesse caso eu estaria tratando de um golpe. Eu concordo com Leonardo, porque a lei fala sobre isso, tá? E eu não sou ministro do STF para poder mudar de ex ofício, né, a legislação. Pois então, quando nós estamos falando de intervenção federal, eu estou dizendo que certo estado, certa unidade da federação, ou seja, um estado, ele deixaria de atuar e aí a União atuaria no lugar daquele governador. Por quê? Para atuar no sentido de, eu queria até trazer aqui, por exemplo, um exemplo, porque muita gente não consegue fazer essa diferença. Manter a integridade nacional, porque aquele governador gastou todo o dinheiro, então o Estado está devendo, então a União pode ir lá e intervir. Nesse caso, pedir a intervenção federal não é o que a manifestação deve fazer, porque eu estaria pedindo para o Lula atuar. No caso aqui, até dezembro, o Bolsonaro atuar. E ele não vai atuar, porque não é o caso aqui. Não é o caso, é isso aí. Então, quando eu falei lá no início, nas minhas palavras, que a manifestação tem que ter uma pauta pronta e organizada, é que eu não estou vendo, viu? É porque ela não tem liderança. É isso. Não tem liderança. Mas é isso que eu ia falar, Negão. Liderança. E é isso que eles Mas não ela acreditam. não tem liderança justamente porque ela é espontânea. As pessoas montaram do nada. Não tem um deputado no meio, não tem um parlamentar. As pessoas estão ali porque elas querem estar. Lógico que não. Não, porque é vontade popular. Se tivesse, já teria caído. É vontade popular. Não tem. É o povo indo pra rua e falando, a gente tá com medo, a gente tá preocupado, a gente tá indignado, a gente tá confuso, a gente precisa de ajuda. É por isso que não tem deputado. Não é à toa que você tanto não tem liderança, você não tem uma organização ali, um núcleo, que tá sendo muito comum também o pessoal que tá indo sabotar. Seja levando, sei lá, um pãozinho com alguma coisa laxante, que o pessoal fala que é laxante, mas o pão tá tipo úmido, seja com aquela água que foi furada numa seringa, então o pessoal tá até sabotando, seja fazendo vídeo de humor dentro da manifestação, tá tendo muito isso também, o pessoal anti-horário que tá indo lá pra zoar mesmo, o pessoal horário que tá indo... mas... Então, tipo assim, por que isso tá acontecendo? Porque você não tem uma organização. Sabe qual vai ser o discurso daqui nos próximos 4 anos? Escreve o que eu tô dizendo. Vai ser o bendito do deixe o homem trabalhar. Para quem... com certeza. Lembra disso, Ventura? O Ventura.
Foi no primeiro ano do governo Lula, usou-se essa frase, deixa o homem trabalhar. Ah, mas não tá, o salário tá ruim, a gasolina tá cara, não sei o que. Deixa o homem trabalhar. Aposto e ganho com vocês aí de casa que vão ressuscitar isso. Vão. A pergunta que eu te faço Os 100 dias. Não, isso vai ser pelos 4 anos. Os 100 dias já até falaram, já até usaram isso. Eu aposto, agora eu pergunto pra você, rolou isso no governo Bolsonaro? Claro que não. Não. Então, foi como eu disse, a esquerda passou Chumbo trocado não dói. 4 anos querendo o impeachment, querendo todos os motivos pra tirar, querendo o Mourão, querendo tudo, entendeu? Fez piadinha com o Guaraná Jesus. Eu queria trazer mais, puxando aqui pro que o Negão falou, você percebe quem é que tá articulando a questão política da equipe do Lula? Quem é? Quem é? Alckmin. O Alckmin. Não, quem está cuidando. Inclusive, nós temos 31 pessoas cuidando da equipe técnica. Certo. Nessa transição. Quem está cuidando da questão política, agora eu esqueço o nome dela. Isso mesmo. Sim, e ela está fazendo o quê? Ela é muito inteligente, essa mulher. Ela está começando a puxar os partidos pro lado dela, justamente para fazer Mas o quê? é isso que eu queria falar do bolo. O ano de 2023, então, o Lula conseguir trabalhar.